Bom, me chamo Neuci Maria Schiavo Lins, sou psicóloga, tá? Uma psicóloga que tem uma vida comum como vocês, tá? Embora tenha uma profissão um pouco diferenciada, né, em virtude de vários detalhes, uma vida comum. Sou dona de casa, lavo, passo, cozinho, tenho 3 filhos, 2 com uma idade pequena, aonde hoje está um cada vizinha, porque rede de apoio para todo mundo é difícil, né? E ninguém fica com os 2 juntos, eles não se deixam cuidar, né? Perrengues de qualquer mãe. Então eu sou uma psicóloga comum, que fala de coisas comuns do dia a dia, tá? E eu tô aqui justamente para falar sobre isso, sobre coisas comuns do cotidiano da criança, tá? Eu só aceitei quando a Andréia me pediu para vir, se eu pudesse falar em nome da criança, nem favorecendo a escola, nem favorecendo os pais, tá? Eu vou pegar o gancho dessa última coisa, não estava no meu script, mas eu trouxe aqui, tá? Dessa legislação que existe, que é voltar o soninho para casa na sexta-feira e ter que vir para a escola na segunda, tá? Isso, gente, é muito difícil pra gente, que trabalha semana inteira, tem um fim de semana, às vezes tá chovendo, enfim, não secou, enfim, é muito complicado. Mas, quando a criança, né, vou colocar eu, tá? Eu chego na escola, todos os meus coleguinhas lá, mal ou bem, tá? Às vezes até úmido, cobertorzinho, né, ou, né, vocês deram uma tapeada, né, só botaram ventilar, não lavaram, enfim, mas cada família é do seu jeito. Mas a criança chegou na escola na segunda-feira com o seu material. Aquela que não tem o material junto, o que ela entende? Ela não é importante, porque ela não é tão importante quanto os colegas. Só que da onde, quem não dá importância para ela? Quem mais deveria dar? São os pais. Entendi? Então, assim, eventualmente esquecer acontece com todo mundo. Mas quando a gente esquece, a gente tá passando uma mensagem para essa criança que vai estourar lá na adolescência. E eu tô falando não só de livro, eu tenho um filho adulto de 24 anos e 2 filhos pequenos, um de 5 anos e 7 meses e uma de 2 anos e 10 meses. Muitas coisas que a gente bota as mãos no cabelo, lá na adolescência, 14, 15, 16 anos, que a gente se pergunta, onde foi que eu errei, o que eu fiz pro meu filho ser assim? E não acho. Às vezes a resposta tá nesses pequenos detalhes. Nesses pequenos detalhes. É esquecer a garrafinha d'água, é esquecer o material do soninho. Eu já esqueci. Levei a criança na segunda-feira e esqueci de levar o soninho. E saí para trabalhar. E não tinham como falar comigo. Ele teve que dormir sem coberta, sem travesseiro. Já aconteceu. Sou mãe, como todo mundo. Eu disse, eu não tenho de uma realidade muito diferente da de vocês. Né? Um filho mais velho, mais grande, com quase 6 anos, ele já cobra. Só que quando esses esquecimentos são recorrentes, a gente está mandando uma mensagem para esse filho. A gente não esquece porque não ama a criança. Não é por isso. A gente esquece porque tem muita coisa para fazer. A gente esquece porque às vezes tem um trabalho muito difícil que a gente não gosta. A gente esquece porque não está dando conta. A gente esquece porque às vezes a nossa saúde mental não está legal. Mas o que uma criança entende é simplesmente que ela está estrovando a vida desses adultos, que ela não é importante, que ela não é amada.
É a mesma situação da criança vir doente para a escola. Tá? O ponto de vista, né, da criança é diferente da questão de legislação, não pode ter criança doente, se bater fiscalização e tiver uma criança com febre, a escola não pode mais dar nem antitérmico para a criança, é toda são questões de legislação. Não é a minha área, então eu não domino muito, mas eu sei que tem legislação que rege essa questão de medicação, enfim, uma vez podia, mandava a criança para a escola com antibiótico, a escola podia dar, enfim, hoje em dia já não é mais assim, não é mais possível, né? Mas a criança, quando ela está doente na escola, ela tem sensações e sentimentos de abandono. Mesmo que a escola, né, coloque um colchão no fundo da sala, bote essa criança deitar, né, deixa ela quietinha ali, febril, qual é a sensação de pertencimento que essa criança tem perante a vida? Eu sei que muitos de vocês estão pensando, mas na escola ela está mais segura e mais bem cuidada na casa da vizinha. Mas numa casa, num sofá ou numa cama ou com alguém cuidando, numa casa, a criança tem um sentimento diferente do que estar doente numa instituição. E muitos de vocês eu sei que não tem rede de apoio. Eu sei o quanto é difícil. Muitos às vezes só tem a escola. A vida é tão atribulada que a gente acaba não fazendo contatos com vizinhos ou com pessoas, enfim, que conhecendo pessoas novas que a gente possa daqui a pouco ter de emergência para que possa ficar com os nossos filhos quando adoecem. A gente sabe o quanto é difícil. Eu, como mãe, eu sei o quanto é difícil. Mas a gente precisa pensar o lado da criança. Né? Que sentimentos essa criança tem? Muitos de nós somos apegados ou desligados de nossos pais, de acordo com os cuidados que eles tiveram conosco nos primeiros 6 anos de vida. Já perceberam que tem pessoas que são apaixonadas pela mãe, enlouquecidos, ou pelo pai, dia das mães para dar presente para a mãe, dia dos pais para dar presente para o pai, e outras pessoas não estão nem aí para pai e mãe, acho até bobagem. Não que não amem seus pais, mas acham bobagem dar um presente de reconhecimento. Que pais nós queremos ser daqui 20 anos? Pais que nossos filhos queiram vir na nossa casa no dia dos pais. Eu vou falar do dia dos pais agora porque a data é mais próxima, tá? Ou aquele que diz que saco eu tenho que ir na casa do meu pai domingo. Vocês sabem que tem filho adulto que se pudesse pular no calendário Dia dos Pais para não ir na casa do seu pai dar um abraço, faria. E esse pai não fez isso com esse filho porque quis. Esse filho não sente isso porque quer. São pequenas escolhas que a gente faz na primeira infância dos nossos filhos, fazendo o que dá. É fazendo o que dá. Só que às vezes a gente não faz um pouquinho a mais do que dá por não saber que consequências isso vai ter. Por não fazer ideia da importância.
gente não tem conhecimento. Né? Boa noite. Então, é nesse sentido que eu venho, né? Trazer para vocês o quanto, tá? A função dos pais no cuidado da criança, né? Outra coisa que ela trouxe, né? Legal, a questão é de legislação, né? Legalmente, uma criança não pode ficar na escola mais do que 7 horas. Só que muitos de nós, eu no passado já passei por isso, tá? Meu filho mais velho passou por educação infantil, enfim, que a criança fique mais do que 7 horas na escola. Não sei se é o caso de alguém aqui, mas às vezes pela distância, agora, depois da pandemia, os ônibus não voltaram ao normal, a gente às vezes passa com a criança mais tempo na escola do que em casa. É o que dá para fazer, mas nós não podemos esquecer, enquanto pais, que esse é o que dá para fazer. Vai ter uma consequência de futuro. Porque nós acabamos convivendo muito pouco com nossos filhos. Porque eu não sei vocês, mas os meus pequenos chegam em casa louco de fome, eu pego 6h30 na escola. Loucos de fome, banho, um pouco de TV e cama. TV não faz mal para criança, celular faz. Celular faz mal. Quem tem possibilidade de espelhar o que tem no celular para a televisão, quem tem essa possibilidade, faça. Porque o celular está criando muita miopia. Televisão não é problema. Se fosse, nós teríamos problemas, né? Quem aí assistiu TV? Né? Todo mundo, né? Mas a televisão é amplo, né? Ninguém fica em cima da televisão, né? Então, esse cuidado, né? Quando a gente pode. E às vezes não tem jeito mesmo. Nós vamos ter que pagar uma conta, né? Às vezes a gente tem que dar o celular mesmo e pagar óculos para a criança lá na frente. Tem que ter consciência que estamos criando uma miopia. Se a criança tem uma tendência, é uma garantia. Mas enfim, né? Banho, um pouco de televisão ou celular, cama. Como a gente pode conhecer nossos filhos com uma vida dessas? E no fim de semana, eu não sei vocês, mas eu tenho roupa para lavar. Eu tenho casa para limpar. Mãe e sogra para dar conta. Eu acho que a realidade de vocês não é muito diferente. Alguns têm a vantagem de não ter a sogra para incomodar. É isso aí. Né? E no domingo, assim, ó, um domingo na mãe e um domingo na sogra. Ok que tu não faz almoço, mas também tu não convive com teu marido, tu não convive com teus filhos e tu não limpa a tua casa. E ainda ouve tá. Oi? E ainda ouve tá. E ainda tá. Mas a gente só dá pitaco pra quem a gente gosta, tá? Pra quem é importante pra gente. Pra quem a gente é indiferente, a gente não dá nem pitaco. Tá? Mas não, eu tô falando sério. Falando sério. Se a pessoa se mete na tua vida e dá pitaca, é porque algum grau de importância tu tem na vida dela. Talvez não a importância do jeito que tu gostaria. Tu não é amada do jeito que tu gostaria, mas do jeito que essa pessoa consegue te amar. Quem gostou de ficar grávida, quando vê uma grávida, vai dar pitaco. Quem odiou, não tá nem aí pra grávida. Não vai lá dar palpite, dar sugestão, não é assim? Quem gostou de ficar grávida, vê uma grávida, vai lá dar pitaco. Nem que seja uma experiência terrível de parto, mas vai lá dar pitaco. A gente só dá pitaco pra quem a gente ama. Simples assim.
Mas voltando, né? Se me deixar, eu passo da hora. Né? Então, a gente convive muito pouco com os nossos maridos e com nossos filhos. Até porque muitos de vocês devem trabalhar no sábado também. Eu tenho meu marido que trabalha à noite e ainda faz plantão no fim de semana. É um sábado, ele trabalha de noite e dorme o sábado, trabalha sábado de noite e ele dorme o domingo. Daí no outro fim de semana, ele dorme no sábado de noite tá em casa, mas dele 4 horas da tarde tá indo trabalhar no domingo. Eu disse que eu tenho uma vida normal e com 2 pequenos. Então, dormir até mais tarde de manhã para revezamento, para cuidar de criança, nunca, porque ele tem que dormir, tem que descansar. Então, a gente acaba convivendo muito pouco com os nossos filhos. E com o cônjuge também. Se a gente não se organiza na vida, o casamento termina quando se tem filho pequeno, não é por falta de amor. É por falta dos dois se darem as mãos e chorar junto. De se organizarem. Os homens conseguem sentar na frente da televisão, ligar a televisão e descansar um pouco. E a mulher descansa quando? E tem bastante homem aqui, né? E a mulher descansa quando? Senta uma mulher para assistir um programa de TV com 2 filhos para ver se ela consegue. As que tem um também não conseguem, né? O filho prefere a mãe. Tem alguns casos, o meu do meio prefere o pai. Agora tá na idade, no complexo edípico, enfim, tá descobrindo que tem mãe, que tem vantagem com a mãe, né? É apaixonado pela mãe, enfim. Mas até então era o pai. Mas isso não é muito comum. A criança tem uma afinidade maior com o pai. É mais com a mãe. Até porque se convive muito mais. Se passa 9 meses direto com a mãe. E desses 9 meses, algumas horas com o pai. E alguns nem passou com o pai, porque o pai morria de medo de encostar na barriga ou de falar com a criança com a barriga. Porque, vamos combinar que é meio coisa de doido falar com a barriga, né? Mas é extremamente importante. Então, a escola tem uma obrigação de cuidar da saúde mental dos filhos de vocês. Por que obrigação? As escolas não gostam muito quando a gente vem com essa história de obrigação de cuidar da saúde mental, né? Mas acaba tendo. Porque quem convive com nossos filhos 4 horas consecutivas todos os dias é escola. Quem de vocês consegue todos os dias passar 4 horas consecutivas com seus filhos? Alguém consegue? 4 horas por dia? Eu, porque durmo tarde. Não, eu fico também, de manhã ela fica comigo. E depois eu quase vou ser internada. Mas tu não consegue dar exclusividade pra ela, né? Quando eu engravidei, eu e meu esposo, a gente optou por eu parar de trabalhar. Então, sim, eu consigo fazer outras coisas à tarde e de manhã eu fico só com ela. Mas tu só tem uma? Graças a Deus. Então, com uma criança só, tu não conhece como a tua filha com outras filha, crianças. Filha, né? Com outras crianças. Quem de nós consegue, na festa da firma, ser o mesmo como os colegas de trabalho quando tem o chefe ou o cônjuge junto? Quem consegue? Eu não. Se tem o marido ou o chefe, eu já não sou mais a mesma. Tem mais gente aí que também que é assim, né? E é natural. É assim que a banda toca. A gente não consegue ser os mesmos quando tem a chefia por perto. A criança não consegue ser ela mesma quando ela está perante a autoridade dos pais.
nossos filhos adolescentes não são os mesmos quando estão com a autoridade dos pais do que quando eles são na escola ou com os amigos. Nós não somos os mesmos quando estamos com os nossos pares, né? Nossos maridos, nossas esposas, ou quando estamos com os nossos pais. Aquela criança organizada, que escova o dente sozinho, que faz o soninho sozinho, que vai no banheiro sozinho, que junta os brinquedos, que tem que a sua caixa tem que estar sempre organizada. Falando do Heitor, do meu filho. Esta criança eu não tenho na minha casa. Meu marido só me olhou assim quando a prof veio como parecer. Esta criança nós não temos em casa. Mas na escola, ele é tudo isso. Inclusive, fomos chamados a atenção, porque ele é o chato da organização. Quem aqui em casa joga a roupa para qualquer lugar e na empresa é o chato da lata do lixo? Nós não somos no trabalho como somos em casa. Nós não somos na escola como somos em casa. Nossos filhos também não. Então, a escola, nessa questão da obrigação de cuidado da saúde mental, ela tem que nos sinalizar de como a criança está além do pedagógico, além da aprendizagem. Na verdade, não é uma obrigação, né, André? As escolas fazem isso por fazer, né? Mas legalmente não tem essa obrigação. Eu sou uma pessoa que tem TDAH. Vocês já ouviram falar desse negócio? Eu fui uma criança que sofreu pra caramba, porque na época não se tinha diagnóstico. Hoje faço uso de metilfenidato, graças a Deus existe esse remédio, né? Meu filho, também mais velho, também tem TDAH. E a escola não percebeu. Porque como ele não era impulsivo, ele não tinha o tempo todo, não ficava atormentando a vida de todo mundo. Ele só era o pacato cidadão. Numa das avaliações, a prof, ele estava na 4ª série, a prof disse: mãezinha, o teu filho é um doce, ele não faz nada na aula. Nem copia. Ele já estava na 4ª série. Só que eu também não me dei conta que isso era um sintoma de TDAH. Porque o meu TDAH é o ativo, é aquele que tem. Eu só estou aqui sentada dando palestra para você sentada porque eu estou medicada. Porque se eu não tivesse medicada, eu tinha que estar de pé circulando pelo lugar. Senão a cabeça não funciona. Sem medicamento, minha cabeça só funciona se eu estiver em movimento. Então imagina essa criança na sala de aula que só conseguia prestar atenção na prof se estava circulando pela sala ou falando. Então hoje, a escola tem uma responsabilidade, inclusive na saúde dos nossos filhos, que é nos sinalizar como eles funcionam, inclusive nas questões emocionais. Ainda não tem obrigatoriedade por lei nas avaliações semestrais o parecer psicológico. Mas espero que algum dia isso também venha. A gente não pode colocar agora, né? Porque não é lei. A faixa etária pode haver melhoras, mas também pode... Sim, mas isso ainda não é legislação, né? Mas assim, a gente já dá dicas, olha, tem Sim. alguma coisa errada, Sim. seu filho está precisando de ajuda, porque lá na frente a bomba vai estourar. Sim. Então, no fundamental, não vai dar a primeira semana, vocês vão estar na escola. E aí, se não for atrás, conselho tutelar. E aí vocês se obrigam atrás. Porque a Escola de Educação Infantil tem a listinha lá de situações para chamar conselho tutelar, mas eles passam a mão na cabeça dos pais, né? A escola regular não passa. Então, muitos casos de TDAH, autismo,
transtorno e vários outros, até a questão de ansiedade na criança é percebida onde? Se a gente, 3 pais só aqui convivem 4 horas por semana com os filhos, onde a gente vai perceber? Tu consegue perceber com 2 em casa 4 horas por dia se tem ansiedade, porque são 2, a gente percebe se eles estão se engalfinhando, se não estão. Às vezes nem consegue, porque não foca. Como Sim. a professora foca na sala, né? Sim, porque daí tem atividade dirigida. Tem algumas atividades que só a escola proporciona, né? Sim. Alguns conflitos que só a escola vai proporcionar. Sim, que só vai ser visto aí, né? Porque assim não é 2 nem 4, é base de 10. É a mesma coisa. Quem não tem uma colega de trabalho fofoqueira? Ela é fofoqueira em casa? Claro que não. Ah, mas deve ser. Precisa de um contexto. Meu marido. Precisa de um contexto. Não, só é fofoca se o marido levar pra fora. Aí, ó. É desabafo. É desabafo. Porque assim, ó, comentar o que a gente viu é uma coisa, né? Distribuir é outra. Mas quem não tem uma colega distribuidora na empresa, né? Mas em casa, essa pessoa não é assim. E a mesma coisa com nossas crianças na escola. Então a escola tem a obrigação de nos dizer se o nosso filho é o chato da organização, como o Heitor, que eu já comecei a prestar atenção em algumas coisas, né? Que ele tem método até na baguncinha dele. A gente vai ir se dando conta, né? A partir do que a escola pontua. Como também quando as coisas não estão legais. Porque a criança, quando ela tá no contexto, ela é outra. É que nem comida. Alguém tá com a criança na moda de comer massa ou arroz branco? E quem diz que eles comem assim na escola? Come direito, come até alface, por causa do contexto. Deixa eu fazer um gancho aqui, bem importante, que eu achei muito interessante o que a prof aqui do Pré-2 fez. Ela fez um combinado com eles. Era laranja do céu, era uma fruta de tarde, e depois as outras também andaram pelo mesmo caminho. Mas a gente teve um lado positivo e um lado negativo. Ela disse assim, eu quero que vocês provem. Eu não gosto. Não, vamos fazer um combinado. Eu quero que vocês provem para ver se vocês gostam ou não. Todos foram lá e provaram. Aí teve alguns que foram para casa e disseram, a prof fez eu comer laranja. No dia seguinte desceram em mim. Mas olha só, o que disse para a criança que não era para comer. Se não gostasse, não era para comer. Mas o incentivo foi provar. Se vocês gostam, vocês vão comer. Se não gostam, pode botar o pratinho de lado. Foi o que aconteceu. E a maioria gostou. Imagina, laranja doce, né? Mas teve umas que não entenderam e foram na fala da criança. Agora nunca mais eu vou conseguir fazer aquele combinado. Vamos provar. Se a fala fosse diferente da mãe, não, mas que sabor tinha? Era bom? Tu provou? Não, ela já foi na fala da criança. Então vocês veem como eu não consigo evoluir? Parou ali. Essa criança vai ter um prejuízo, essa mãe vai ter um prejuízo quando ela quiser que a criança prove alguma coisa e a criança vai responder não. Eu tô com o meu que tá nessa moda, né, 5 anos e meio, na moda do ou o arroz branco, ou o ovo, ou a massa sem molho, enfim. Só que na escola ele come direitinho. Até uma dica de vocês, né, irem toda vez oferecendo um molho para a criança, sabe? E tentando. Não na briga, porque é fase. As crianças passam por isso. Não adianta brigar, não adianta se descabelar, não adianta bater, não adianta xingar, não adianta. Eles vão passar pela fase. Mas quando a gente vai incentivando, chega num dia, né? Eu resolvi fazer um molho com o Heitor. Dele picar cebola, né? Deu azar que a cebola machucou o olhinho dele, enfim, né? Mas enfim, picou a cebola, né? Botei ele na cadeira, fizemos um molho, massa de tomate. Ele descobriu que ele chama massa de tomate de chimia de tomate. Porque ele gostou de comer, gostou de comer a chimia de tomate. Ele come massa de tomate no pão, né? Mas
as mães inventam as modas pra ter que aguentar pagar, né? Eu disse pra vocês, eu sou uma pessoa comum, né? Fizemos um molho tudo. Ele até pediu pra colocar no prato, mas não conseguiu comer. Porque faltou aquela pressão do grupo. Nós, quando estamos na empresa, com nossos colegas de trabalho, nós fizemos e falamos coisas que jamais falaríamos ou fazíamos sozinhos. Todos nós. O que acontece na questão do vandalismo? Porque no meio do grupo, tu faz coisa no automático. É o tal do efeito manada. Se tu é uma pessoa parada no trânsito, o teu instinto, mesmo que tu não seja curioso, é passar devagarinho para ver o que tem. E parar também. É da natureza humana. Tá? Então, a escola tem essa função. Tá? Eu chamo de obrigação. Na verdade, a palavra correta é função. De nos alertar, né? De direcionar a criança daqui a pouco porque o professor, quando ele faz a formação para ser professor, ou magistério, ou pedagogia, tá? Ele estuda o desenvolvimento infantil. Então ele sabe o que é esperado para determinada faixa etária. Inclusive, que uma criança que está com 5 anos tem um desenvolvimento, a que tem 5 anos e meio tem outro desenvolvimento, e a que falta 1 mês para 6 tem um desenvolvimento diferente ainda, que não dá para comparar. Sabe o que é desenvolvimento saudável e o que é o desenvolvimento que está anormal? E essa é a função da escola, de nos sinalizar. Por quê? Quando chegar no colégio, as profs pegam no pé, sim. Porque a legislação muda, o número de alunos na sala de aula muda, e o compromisso que a escola de educação regular tem com as crianças é diferente do que a educação infantil. É diferente. Quem aqui tá com a criança que vai já pro colégio ano que vem? Um número grande. Vocês estão no mesmo barco que eu, com medo. Que daqui 6, 7 meses nós vamos ter uma realidade que a gente não conhece. E que nossos filhos também não conhecem. E é a outra realidade, né? Outra, sim, é diferente. Aqui a gente protege muito, mas lá não. E é menor o número de crianças, né? É bem menor o número. Não tem o recreio para eles serem machucados pelos grandes. E isso é muito importante, que é tanto no município, estado e particular. Particular, é igual. Nada filtra. Nada vai dizer, porque o particular é melhor do que o estado e o município. É igual. Vai aprender a ler igual. O alfabeto é o mesmo na escola municipal, estadual, particular. A questão também do banheiro, gente. Tem crianças com 5 anos que não se limpam. Aqui no noite, como é que vai ser lá? A professora não vai. Ai, gente, e eu trabalhei, E aí, vocês em vão na escola regular e criança que tá suja de cocô pode ser acionado o conselho tutelar com maltrato. É que vão dizer que veio de casa, né? E até provar 1 mais 1 que é 2. E a prof não pode, na verdade, as profs não poderiam encostar, limpar a criança, né? E no colégio normal não vão limpar. E criança com cheiro de cocô, os pais são chamados. Por qualquer coisa eles chamam. Enquanto a escola de educação infantil resolve a coisa para não estar chamando os pais, o colégio simplesmente não entra no dia seguinte, pronto. Eu sou prof da rede municipal e eu trabalho com o 1º ano. Então, os filhos de quem está no finzinho do pré, depois poderão ser meus alunos. Mas a realidade é muito diferente, só a questão de número, né? Hoje, aqui a turma do pré-2 está com quantos? Tem 10. A escola está recebendo 27 alunos. A gente tem salas onde tem até 33 crianças. E
E é tanto particular também, né? Sim. Quem tem os particulares Sim. também. É a metragem, mais é a conseguiram metragem da colocar. sala. Eles calculam pela metragem da sala. É 1,5 m por criança, tá? Então tem situações, por exemplo, numa das escolas que eu trabalho, que as salas são amplas e o Conselho Tutelar ou o Ministério Público diz assim, precisa colocar. E não tem o que fazer. Só ali dentro deu. A escola não tem o que fazer, tu tem que absorver aquela criança, Tu vai tendo lugar ou não. Tu imagina a frustração de uma criança que vai ao banheiro, fez cocô, que é normal, e não sabe se limpar. Vai entrar em desespero? Não consegue se limpar. Não, Porque a gente precisa, é um trabalho árduo ensinar a criança a se limpar. É bem árduo o trabalho, para todos nós, tá? Eu tô na luta. Mesma coisa, eu vou puxar agora o gancho do desfraude. Não começa na escola, começa em casa. O se limpar também não é na escola. Não é em deve, casa. é. A gente vai fazer um complemento. Mas assim, a maioria dos 5 anos, eu tenho nojo. Eu não. A prof vai lá e faz, ok, tranquilo. Mas quando a gente dá a iniciativa para eles, e assim, agora já estamos em agosto, ali em dezembro a gente parou. Passa rápido, né? Entendi assim. Então, quanto melhor a escola avaliar o que não está legal com nossos filhos, mais protegidos eles vão estar quando eles saírem de 10 para 33. Porque uma prof não consegue cuidar dos nossos filhos com 33 alunos na sala. Meu Si, agora eu vou colocar mais uma frase aqui que está me preocupando muito. Dá um jeito nessa criança porque em casa eu não consigo. Se tua mãe, pai, não consegue, eu não vou conseguir. Não aguento mais, dá um jeito. Opa, mãe, tem coisa errada. Na hora eu não falo isso. Mas Dá no dia eu vou vontade. dar um jeito de puxar você. Presta atenção. Porque tá tendo um problema ali. Se você não consegue, a gente não vai conseguir. E eu já sei quais são os problemas. É esse. Eles acabam concordando. Mas assim, onde é que tá o furo ali? Será que é a escola que tem que ir lá consertar? Ah, é uma coisa que... Quem estava aqui na última vez que eu vim? Alguém me conhece? Nós falamos bastante de rotina, né? De rotina. Gente, por mais difícil que seja para nós que trabalhamos fora ter rotina para nossas crianças, é extremamente necessário para a saúde de todos dentro de uma casa. De todos. De todos. A nossa geladeira é isso aqui, ó. Sabe? Assim, ó. De manhã, levanta, faz xixi, tira a fralda, bota o uniforme, toma café, almoça, de noite pega na escola, dá janta, dá banho, sabe? Ali, de todo mundo. Do pai, da mãe, de todo mundo. Muitos problemas de quando a gente não consegue com a vida dos filhos, a gente resolve na rotina. Na rotina. Eu não gosto de rotina. Eu não gosto. Mas eu me desorganizo totalmente quando eu não tenho rotina. Totalmente. Quem é procrastinador só é procrastinador porque não tem rotina. Pra quem não sabe, procrastinação é aquele tipo, passou um dia, passou 2, passou 3, aquilo que quer muito fazer, não lembrou, não conseguiu, não fez. Ou porque é difícil, ou porque não lembrou mesmo. Vai deixando. É muito importante. A rotina. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, porque eles vão ir para um colégio aonde eles não vão ser cuidados. Vai ter um cuidado, mas não vai ser aquela visão ampla, né? Não tem, é aquela... não tem como cuidar, né? Não, são muitas crianças e o teu foco lá é outra coisa, né? Tu tem a parte de alfabetização, tu tá inserindo eles num mundo letrado, num mundo, né? E aí, então, a parte de socialização, a parte mental, de emocional, ela vai ficar pra família. Sim. Sabe? Isso Porque é da família. E assim, e depois não adianta culpar a escola, né? Que eu acho que vocês também devem sofrer. A culpa é da escola, a culpa não é da escola. A gente tá aqui todo dia tentando fazer o nosso melhor.
Eu tenho casos que esquecem de buscar a criança, de pegar o telefone e dizer, ó, teu filho tá aqui. Ai, meu Deus. Não, não é. Ai, meu Deus. Pois é que a avó vinha buscar e é tipo, ou Não era teu caso. o outro, falta de comunicação. Falta comunicação. E acontece. 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 Aconteceu comigo também. Acontece. Toca o telefone e diz, meu Deus do céu. Né? Aí quem era pra buscar esqueceu. Acontece. E tu tá no trabalho, tu resolveu fazer hora extra porque tinha alguém pra buscar que não buscou. E a criança não pode ficar na escola. Na verdade, ele começa a se sentir frustrado. Meu Deus, todo mundo foi. Ele já sabe mais ou menos a hora que vai sair. Eu fico. E a gente vai começando a juntar. Vai juntando, vai diminuindo. Ele se sente mal. As crianças que chegam primeiro na escola e as que saem por último, infelizmente, elas têm uma sensação de não acolhimento pelas famílias. Tá? É o que dá pra fazer? É o que dá pra fazer. Mas nós precisamos ter em mente que isso lá na frente talvez nos traga uma consequência. Um adolescente mais rebelde, que não gosta de dar satisfação, mais distante da gente. Nós temos que ter consciência que a gente faz o que dá. E às vezes a gente faz menos do que dá porque não tem conhecimento. Não cuida de uma rotina de fazer todo dia a mesma coisa igual, porque não sabe o quanto isso é importante. E o quanto facilita. Eu vou lavar roupa só segunda, quarta e sexta. Que é o que eu faço. Facilita muito mesmo com a criança, porque a minha filha tem 5 anos, fez 5 anos em março. Antes, até o ano passado, a gente não tinha uma rotina tão pré-estabelecida com ela, com o horário certo pra ela deitar pra dormir, pra ela acordar, pra ela comer. É mais fácil acordar de manhã quando tem horário pra dormir. Não, e é mais fácil ela dormir. Sim. Ela sabe que é o horário dela, ó, vamos, tá na hora. Ela pega, ela vai escovar os dentes, vai fazer xixi, deita na cama e ela dorme muito mais fácil. Quando foge do horário, quando a gente foi na avó dela, chegou mais tarde, ou saiu. Sim, a gente tem vida, né? A gente tem vida também, né? Por incrível que pareça. A gente chegou mais tarde, passou do horário dela, já muda completamente. Ela adormecer fica muito mais difícil. Isso é pra todo ser humano, inclusive pra gente. Se a gente não dorme quando tá com sono, o sono não passa depois? Pra todo ser humano. Só que nós sabemos que estamos cansados. Nós conseguimos administrar que agora não podemos dormir. A criança não consegue. A criança precisa de regras. De rotina rígida. Quanto mais rígida a rotina, mais fácil para a criança. Porque muitos de nós somos ansiosos porque fomos uma criança que nunca sabia o que ia acontecer em casa. Porque na escola é tranquilo. Ela vai. Ela chega, toma o café, tem atividade A, atividade B, tem o almoço, tem o soninho, tem atividade C, D, E, a pré-janta e prepara para ir para casa. Todo dia igual. Ela não precisa de ansiedade, porque ela vai ter ansiedade só na adaptação. Depois vai. Só que às vezes chega em casa, ela não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe se vai jantar, porque um dia ela chega em casa e janta, outro dia ela tem que esperar 1 hora. Ela não sabe, o corpo não sabe que hora vai dormir, aí de manhã também não quer saber de acordar, que é um desespero. A criança que é difícil tirar da cama de manhã é porque ela dormiu fora do horário dela de noite. Se a criança vai dormir às 7h30 da noite, ela vai sair da cama às 6h30 da manhã, normal. Vocês viram os horários para tirar a criança às 6h30 da cama da manhã? Que hora ela tem que dormir? 7h30, no máximo 8 horas. Senão é um gritedo. É um gritedo. Na casa de todo mundo. Na casa de todo mundo. Muitas coisas que vocês vivem, que vocês parece que é só na casa de vocês que acontece, não é.
Hoje, nós temos famílias muito pequenas. Então, nós não temos aqueles encontros de comadre com 5, 6 mulheres que estão ali falando dos 3, 4 filhos. Nós não temos mais isso. Eu lembro quando era criança, se reunia na casa da minha avó, minhas tia, minha mãe, para falar dos filhos. Hoje nós não temos isso. Mal tem um tempo aí na casa da mãe. A nossa vida corrida que às vezes ir almoçar na mãe dá mais trabalho do que se a gente fizer almoço em casa. Então nós nos sentimos muito sozinhos na educação dos filhos, na criação dos filhos. Muito solitários. Mas o griteiro que acontece na casa de vocês de manhã, acontece na minha casa quando amanhã de manhã vai acontecer, porque essa hora, essas 8 horas, eles estão terminando de jantar, estão indo pro banho para botar o pijama e ir pra cama. 8h30 os dois estão na cama. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou pegar um às 8h30. O outro vai chegar só depois das 9. Então amanhã é amanhã. Eu tenho até medo de sair da cama de manhã. A gente tem dificuldade de acordar de manhã para ir trabalhar quando tem um griteiro pela frente com os filhos. Eu sei disso. Mas vai passar, tá? Para quem não tem filho adulto ainda, vai passar. O importante também quando acontece isso, ser firme na entrega da criança, não cair na chantagem dele, porque daí a gente sofre muito aqui dentro. Se você A criança sofre. É mais fácil, né? Porque eles sabem que muitos usam a chantagem, que a mãe dá as costas, tudo ok. Faz a curva ali, passou. Porque se permanece o choro, eu vou ligar, a mãe volta, porque não tá dando. Mas se não ligar, ele só faz a voltinha ali, tchau e vem só. Eu tenho 13 para 14 anos de educação infantil, de psicóloga da escolinha. E eu só me licenciei em 2018 quando eu tive o Heitor. Né? Porque a escola que criou uma outra escola, então meu filho fica lá. Né? Trabalho concomitante lá e aqui, mas daí quando eu tive o Heitor, eu abri mão de lá e fiquei só com aqui. Tá? Então, eu vivi muito isso, né? A criança abriu o berreiro, a mãe virou as costas, entra rindo para a escola. Por quê? A criança tem aquele sentimento que ela não pode mostrar que ela gosta dos coleguinhas, porque senão ela perde o amor da mãe. E ela também está mostrando que ela tem medo de perder essa mãe. Ela precisa fazer todo esse circo, a mãe, o pai ou o cuidador, precisa fazer todo esse circo, porque ela tem medo que a mãe vai e não volte mais. Quanto mais segura é a relação dessa criança com esse cuidador, menos choro tem. Então é muito comum, feriadão, né, segunda-feira, a criança chorar, porque passou o fim de semana. Né? Então, no horário, eu tinha todo um planejamento, mas aí com os recados acabei mudando, enfim, né, acho que falei diferente do que nós tínhamos combinado, enfim, mas, eu falei o que eu senti que precisava. Falar o que tu combinou, né? Eu falei o que eu senti que precisava, até porque também sou mãe, também vivo muitas coisas que vocês vivem, né? E eu sei que assim, a gente não tem vontade de sair da cama quando é um griteiro de manhã para tirar a criança da cama. Quando a gente regula o horário para a criança dormir, precisa pelo menos uns 20 dias para a gente poder ver o resultado, tá? Antes de 20 dias, dá a impressão que tá tudo pior. Mas vale a pena, viu? A criança se organiza muito com a rotina. O tumulto, parece que não tem mais criança em casa. Quando a gente não organiza. Tá? Então, estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa que não deu, né? Porque todo mundo tem hora, eu também tenho, né? Vocês podem me chamar no Instagram ou no WhatsApp, tá? Eu tenho um livro que eu escrevi um capítulo, né? Esse livro, o capítulo que eu tenho fala sobre pré-natal psicológico. Mas quem ganhar, todos os outros capítulos são importantes, tá? Então vamos... Tira um papelzinho aqui.
Bagunça bastante. Não, mexe bastante. Mexe bastante. Mexe, Mexe mexe, bastante. mexe, 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 mexe. Eu coloquei o nome das crianças. Agora tira. Vamos ver se tu vai tirar o teu. Tira. Vamos ver. Arthur Bernardi. Muito obrigada. Bernardi é o sobrenome da minha mãe. Pessoal, assim, é muito legal os pareceres. Vocês vão assinar e tem que voltar para a escola. Podem colocar lá na mochila que retorna